A construção da barragem de Jucazinho aconteceu depois de enchentes entre os anos 60 e 80 e foi a maneira encontrada pelo governo para conter enchentes e ao mesmo tempo resolver o problema da falta de água na bacia do Capibaribe. A obra fazia parte do Plano de Controle de Cheias no Capibaribe, elaborado pelo Departamento Nacional de Obras contra a Seca e pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, e foi inaugurada em fevereiro de 1998. Porém, só depois de 7 anos, em 2002, foi que Caruaru recebeu água potável vinda de lá, quando novos trechos da adutora foram inaugurados. Jucazinho é o maior reservatório do Agreste, com a capacidade de 327 milhões de metros cúbicos de água, carregando a responsabilidade de abastecer 15 municípios e representou para a população uma esperança após anos dependendo de um rigoroso calendário de abastecimento. Porém, a última vez que a represa sangrou foi em 2011. Em 2016, passou por um colapso quando atingiu o volume de 0,1% de sua capacidade, fazendo com que as cidades fossem abastecidas por carros-pipa. Em 2018, Jucazinho volta a acumular água após quase 2 anos de crise e atualmente conta com quase 40% de sua capacidade. O maior reservatório de água do Agreste de Pernambuco entrou em colapso em 2016, depois de operar por 10 meses com volume morto. O nível da água na barragem de Jucazinho, no município de Surubim, atingiu 0,01% da capacidade. E segundo a Companhia Pernambucana de Saneamento, a Compesa, não oferece mais condições de captação da água para o abastecimento humano. De acordo com a Compesa, a falta de chuva na região levou ao colapso da barragem. Em 2016, contavam 6 anos de estiagem prolongada. Quando operava normalmente o manancial, chegou a atender 15 cidades. Sua capacidade é de 327 milhões de metros cúbicos de água. Ela é o maior reservatório de água operado pela companhia. Dos 327 milhões de metros cúbicos de água que o reservatório pode armazenar, resta um pouco mais de 3%, ou seja, está quase voltando ao volume morto. Dezenas de peixes mortos se acumulam às margens da barragem, uma situação que preocupa tanto quanto a falta de obras no paredão da barragem. Jucazinho é o maior reservatório para abastecimento humano do Agreste e o terceiro maior de todo o estado. De acordo com um relatório sobre segurança em barragens, divulgado no fim de novembro de 2018 pela Agência Nacional de Águas ANA, problemas estruturais foram identificados no local. Esse último relatório sobre segurança de barragens diz respeito sobre alguns problemas que a barragem de Jucazinho apresenta. Dos 327 milhões de metros cúbicos de água que o reservatório pode armazenar, resta um pouco mais de 3%, ou seja, está quase voltando ao volume morto. Dezenas de peixes mortos se acumulam às margens da barragem, uma situação que preocupa tanto quanto a falta de obras no paredão da barragem. Jucazinho é o maior reservatório para abastecimento humano do Agreste e o terceiro maior de todo o estado. De acordo com um relatório sobre segurança em barragens, divulgado no fim de novembro de 2018 pela Agência Nacional de Águas ANA, problemas estruturais foram identificados no local. Esse último relatório sobre segurança de barragens diz respeito sobre alguns problemas que a barragem de Jucazinho apresenta. Diante do período dos registros, considerado volumes pluviométricos na região da bacia hidrográfica do rio Capibaribe, onde está situada a barragem de Jucazinho, no município de Surubim.
no estado de Pernambuco e da necessidade de informar a sociedade sobre as condições de segurança da referida barragem e evitar o surgimento de especulações sobre a sua segurança, o DONCS esclareceu que 1. A barragem se encontra com sua estabilidade garantida e, sendo assim, não oferece nenhum risco à sociedade. 2. Em razão da constatação da existência de diversas anomalias protológicas, o DONCS contratou uma empresa especializada para a elaboração do projeto executivo de recuperação da barragem, cujo o cronograma previu a execução das obras em duas etapas. A primeira, caracterizada como emergencial, foi concluída conforme o planejado, com relação às obras consideradas como a segunda etapa das intervenções, executadas parcialmente no âmbito do contrato DONCS número 18/2018. Não foram concluídas em razão de questões administrativas. Isto motivou o DONCS a promover nova contratação de empresas para execução dos serviços remanescentes de recuperação da barragem, cuja providências estão em curso. Diante do período dos registros, considerado volumes pluviométricos na região da bacia hidrográfica do rio Capibaribe, onde está situada a barragem de Jucazinho, no município de Surubim, no estado de Pernambuco, e da necessidade de informar a sociedade sobre as condições de segurança da referida barragem e evitar o surgimento de especulações sobre a sua segurança, o DONCS esclareceu que 1. A barragem se encontra com sua estabilidade garantida e, sendo assim, não oferece nenhum risco à sociedade. 2. Em razão da constatação da existência de diversas anomalias protológicas, o DONCS contratou uma empresa especializada para a elaboração do projeto executivo de recuperação da barragem, cujo o cronograma previu a execução das obras em duas etapas. A primeira, caracterizada como emergencial, foi concluída conforme o planejado, com relação às obras consideradas como a segunda etapa das intervenções, executadas parcialmente no âmbito do contrato DONCS número 18/2018. Não foram concluídas em razão de questões administrativas. Isto motivou o DONCS a promover nova contratação de empresas para execução dos serviços remanescentes de recuperação da barragem, cuja providências estão em curso. Os benefícios que as barragens proporcionam são inúmeros e vão desde a produção de energia elétrica, passando pelo abastecimento de água para uso humano e industrial, pela mitigação de cheias, pelo controle da poluição e entre outros. A sua construção é um engenho antigo, inicialmente utilizado por forma de armazenar água para combater sua escassez e irrigar o solo. Atualmente, as barragens são construídas com objetivos estrategicamente definidos e necessários, após diferente análise de todos os fatores essenciais e condicionantes. Cada empresa define os limites da sua exploração, tendo em consideração o contrato de concessão. Esses limites indicam a quantidade mínima e máxima de água que cada albufeira deve manter armazenada em qualquer altura, independentemente da produção efetiva de energia. A importância de concluir as obras da barragem de Jucazinho tem o objetivo de não permitir o rompimento da barragem em tempos de fortes chuvas, por causa de problemas nas estruturas. Que a necessidade de readequação da barragem, a bacia de dissipação não é capaz de suportar a vazão da água em tempos de chuvas intensas na região, sendo assim que sejam realizadas obras para adequação na bacia de dissipação e extravasores laterais.